Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess, do Jess Unleaded. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas leituras de junho. Bora lá? Junho não, julho. Bora lá? Bom, gente, nesse mês de julho foi um mês muito produtivo em relação às leituras. Eu separei várias leituras, assim, que, tipo, eu queria muito fazer. Então eu sinto que esse mês de julho, por ele ter sido meio que o último mês... Meio não, foi o último mês antes das... A gente tá tendo uma pequena obra aqui do lado. Então, se vocês ouvirem qualquer barulho de obra, me desculpem, de verdade. Não sei se vocês sabem, mas assim, algumas universidades públicas estavam em greve. Inclusive, a universidade do qual eu estudo também estava em greve. E aí, foi desde abril, sem aula, completamente sem aula. Então, mas eu continuei trabalhando na livraria. E agora, em agosto, as aulas vão retornar. Então, julho foi o meu último mês de férias, digamos assim, sem aulas, né? Então, foi um mês bastante produtivo. Eu acho que eu queria ter lido muito mais do que eu li, porque eu passei alguns dias sem ler. Mas eu também vou respeitar esse momento, porque tem alguns momentos na nossa vida, final de semana, a gente tá assistindo alguma coisa, saindo, alguma coisa assim, enfim. Motivos acontecem e eu acho que, na verdade, também eu li uma quantidade muito maravilhosa de livros. Eu li, assim, no total, no qual eu tenho aqui, no total, 7 livros. 6 eu tenho aqui pra conversar com vocês e um deles eu li, mas eu não tenho ele físico. Mas eu também vou conversar um pouquinho sobre essa leitura, que foi uma leitura muito hypada. Assim, é um livro muito famoso e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o que eu achei, né? Não tá em ordem pelas finalizações, esquecendo. Eu sei qual foi o último e o penúltimo, mas eu não sei qual foi o primeiro exatamente. Eu acho que foi esse aqui. O primeiro livro que a gente leu no Clube Lendo do Estou, Noites Brancas, foi uma releitura e assim, a gente já fez o nosso encontro, foi super legal, foi super divertido. Eu sinto que a gente conseguiu conversar sobre muitas coisas sobre o livro. Na verdade, a gente já vinha ao longo das semanas conversando bastante sobre o livro, então bastante gente Então meio que o encontro foi pra gente reforçar muitas percepções e realmente externar algumas coisas que, tipo, a gente queria externar, sabe? E ver se as outras leitoras também, tipo, sentiram a mesma coisa e tiveram a mesma impressão sobre algumas coisas, assim, específicas do livro. Aqui em Noites Brancas, não sei se você sabe, lá na Rússia, num período específico, não tem noite. As noites, elas são, tipo assim, claro, e aí, por isso que é chamado de Noites Brancas. Então a gente vai conhecer o nosso personagem principal aqui, e aí ele não tem nome, é uma coisa muito curiosa também, e aí abre muita margem pra você ter muitas interpretações sobre o livro e sobre o nosso personagem, o Solitário. Ele diz que ele é uma pessoa, assim, um tipo patético, um tipo solitário, e aí ele vai encontrar a Nastienka, e uma personagem que também vai contar a história dela pra gente. E, tipo assim, esse livro é curtinho e a história se passa em pequenos dias, mas é um fôlego só pra contar tudo o que acontece na vida desses dois personagens. E é um livro, realmente é uma novelinha maravilhosa pra você começar a ler Dostoiévski. Mas não pense que Dostoiévski é definido aqui em Noites Brancas. Eu acho que isso é um livro muito bom para você começar a ler, Dostoiévski, porque aqui tem bastante sobre o romantismo. Então o livro, ele tem... Você cria uma expectativa dos personagens, sabe? Você realmente consegue adentrar no universo do Dostoiévski, bem psicológico, mas não tanto como nas outras obras dele. Então por isso que eu acho que é uma ótima porta de entrada. Então tá aqui, foi uma releitura, Noites Brancas, e essa releitura, pra mim, foi muito mais especial do que quando eu li pela primeira vez. Então, Noites Brancas, assim, só ganhou mais espaço no meu coração. A outra leitura que eu finalizei... Nossa, gente, esse livro foi muito maravilhoso. Eu tava com muita expectativa e essa expectativa, ela foi cumprida. E eu estou falando dessa fábula chamada Fup, ou Fup, não sei como é que se pronuncia, né? O livro é estadunidense. E do autor Jim Dodge. É uma fábula, então a gente vai... Como uma boa fábula, né? As fábulas, elas têm um objetivo de ter algo no final pra você aprender, uma aprendizagem no final. E é muito legal, porque esse livrinho, ao mesmo tempo que ele é divertido, ele é triste, ele faz críticas sociais, ele faz críticas econômicas, ele viaja demais. A gente vai ter uma história de um pato aqui que vai renascer. É muito louco, sabe? Esse livro é realmente, tipo assim,
Eu lembro que quando eu gravei um vídeo falando sobre quando ele chegou aqui, e aí eu li a sinopse desse livro e eu pensei assim, nossa, eu realmente preciso, no momento, de um livro que seja bem fora da caixinha, bem loucão mesmo, e FUP foi tudo isso e muito mais. Mas principalmente um senhorzinho que ele vai morar junto com o neto dele. E aí esses dois personagens são bastante diferentes um do outro. E aí a gente vai conhecer também a FUP, que vai ser uma pata. E aí é isso que eu posso falar pra vocês, porque o livro é tão curtinho que se eu falar um pouco mais, eu vou adentrar bastante na história e eu quero muito que você leia FUP e tenha a sua percepção e você conheça os personagens, porque são personagens, assim, instigantes demais. O livro, quando você pega pra ler, você não quer largar. A diagramação é ótima, achei super diferentona, sabe? E, enfim, é um clássico dessa literatura bem loucona estadunidense. Então, leiam FUP, realmente é muito bom e eu gostei demais. Outra leitura que eu finalizei foi a leitura do Clube Autoras do Brasil, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro eu acabei esquecendo de marcar. A gente vai ter a nossa reunião agora no sábado. E aí, ele tá todo... Eu tenho uma mania, gente, que quando eu esqueço onde tá as minhas figurinhas, minhas flags, eu vou dobrando as páginas. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu acabo dobrando porque em muitos momentos eu leio no ônibus, então é aquela coisa tipo assim, quando eu chegar em casa, quando eu chegar em um local, eu risco o que eu quero riscar, escrevo o que eu quero escrever, e aí eu vou marcando e eu vou colocar as flags nele. Por isso que ele tá assim. Mas ele tá todo marcadinho aqui. Gente, foi meu primeiro contato com a Lígia romancista, e eu acho que não poderia ter sido melhor. Ciranda de Pedra entrega tudo o que a Lígia me prometeu nos contos dela, só que de uma maneira mais extensa. A gente vai ter uma personagem muito curiosa que vai se envolver numa ciranda de personagens, de vidas, de vivências. E eu gostei muito de conhecer essa personagem, conhecer a mãe dela e conhecer toda a estrutura familiar. Aqui, se você gosta de livros que falem sobre uma estrutura familiar bem diferente, bem problemática, eu acho que Ciranda de Pedra... E se você também gosta de livros que falem bastante sobre amizades e umas relações bem conflituosas entre as pessoas, esse livro é incrível, incrível mesmo, porque cada um dos personagens tem uma personalidade completamente diferente, muito única, e aí é muito legal como a Lígia, ela vai colocando em cada um deles um quê a mais, sabe? Um quê a mais que te faz continuar a leitura e que te faz ficar, nossa, esse personagem aqui, o que tá acontecendo, sabe? Entre esses dois personagens, o que tá acontecendo com essa outra personagem, ela realmente é só isso. Enfim, eu gostei muito, muito, muito de Ciranda de Pedra. Eu quero muito ler o outro livro, inclusive o outro livro da Lígia, um romance que eu comprei, é esse aqui, As Meninas. Esse livro eu comprei no sebo, foi R$20. E eu, na verdade, eu queria muito começar a ler Lígia romancista por esse livro aqui, As Meninas, mas eu comecei por Ciranda de Pedra e, sinceramente, eu acho que eu fiz uma ótima decisão. Óbvio, né? Foi um dos livros que foram sugeridos lá no Autores do Brasil. Mas, assim, eu tinha esse livro antes, mas eu que falei assim, não, vamos ler Ciranda de Pedra, então eu vou começar a ler Lígia romancista por Ciranda de Pedra, entende? Então tá aqui, eu amei esse livro que eu não quero ler no futuro. Vou deixar ele aqui. Enfim, gente, esse livro da Lígia, leiam Lígia, ela tem muitas problemáticas aqui no livro dela. Talvez seja algo realmente que ela queira expor de uma maneira... olha como as pessoas falavam, olha como as pessoas pensavam. E esse é o objetivo da escrita dela, realmente colocar aquilo lá, porque ela sabe que as pessoas realmente pensavam dessa maneira. Na verdade, tem alguns temas aqui. Enfim, leiam Lígia, tenham sua própria percepção, porque ela foi uma escritora fabulosa e eu gosto muito de Lígia, então leiam Lígia Fagundes Telles. Outro livro que eu finalizei foi... Nossa, gente, eu chorei muito com esse livro. Esse livro foi um favoritado, definitivamente um dos meus livros favoritos de 2024. E eu estou falando de Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire. Nossa, eu quis parar de uma autora que tem o nome Clarice, né? Eu amo Clarice Lispector. E agora eu amo uma outra Clarice, que é a Clarice Freire. Esse é o primeiro romance dela. E eu sei que ela é uma poeta também. E eu vou atrás dos outros livros dela de poesia.
porque, assim, esse livro também é um livro muito curtinho, mas é um livro denso no seu conteúdo, sabe? Ele tem 209 páginas. E aqui a gente vai conhecer duas personagens, a Augusta e a Lia. Essas duas personagens, elas são irmãs e elas são duas mulheres idosas. E aí, em um determinado momento, quando começam as primeiras páginas, a Augusta, ela acorda e aí ela se olha no espelho e ela vê uma pessoa que ela não via há muitos anos. E é ela, a Augusta, de 30 anos de idade. Então, a Lia também se torna a Lia de 30 anos de idade. E aí você vai conhecer a vida dessas duas personagens a partir desse ponto, dessa vida, dessa oportunidade que o tempo deu. O nosso narrador aqui é o tempo. E pelo narrador ser o tempo, a gente vai ter uma perspectiva completamente diferente, sabe? A gente vai analisar a vida da Augusta e da Lia a partir do ponto de vista do tempo e da relação das duas com o tempo ao longo da vida delas toda. E aí, em um momento, essa relação da Lia com o tempo, que era uma coisa que o tempo vai falar que gostava muito, e em algum momento isso mudou. E que momento isso mudou, sabe? Enfim, esse livro é lindo, esse livro é maravilhoso. Ele também tem uma forma, tem uns momentos que são bastante poéticos. Em alguns momentos não, gente, em todos os momentos esse livro é bastante poético. Em alguns momentos o livro, ele é escrito dessa maneira. Eu acho que essa forma visual ser bastante diferente traz um quê poético que eu sou realmente muito apaixonada na literatura, sabe? Eu acho lindo quando a autora, ela consegue realmente fugir da caixinha e ao mesmo tempo criar uma obra sem igual. Eu acho que Para Não Acabar Tão Cedo é isso. Eu chorei horrores quando finalizei esse livro. Eu chorei horrores na metade do livro. Eu queria chorar no início. Mas quando chegou no final, eu tinha me apegado tanto aos personagens, eu já tinha me apegado tanto à história, eu já tinha me apegado tanto a tudo desse livro, a escrita da Clarice Freire. E quando eu finalizei, eu chorei tanto, porque sabe quando você lê aquele livro pela primeira vez, se torna favorito da sua vida, e você pensa assim, nossa, acabou, essa foi realmente a primeira vez que eu li. E aí quando eu ler novamente, eu vou ter uma outra percepção, óbvio, e vai ser uma outra percepção já sabendo dos fatos, e aí é diferente, sabe? E, enfim, leiam Para Não Acabar Tão Cedo, é um livro maravilhoso, e a capa dele foi feita pela própria autora. Eu acho que ganhou um quê a mais, assim, no meu coração, sem dúvida, quando eu soube disso. Então, leio Para Não Acabar Tão Cedo. Outro livro que eu finalizei e que não está aqui foi aquele livro A Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro que eu finalizei, e aí eu não tenho ele físico, assim, vamos lá. É um livro muito hypado e eu posso dizer que a minha experiência lendo ele por inteiro é que eu achei interessante. Eu gostei. Eu achei que a escrita da autora é uma forma visual também que eu gosto muito, que é fora do comum, não é aquele romance, aquele livro que você já está esperando, que é bonitinho, os parágrafos, não, realmente é disforme as formas dele. Então é uma questão visual muito legal. Eu gostei muito disso. Eu acho que ela conseguiu ela conseguiu criar uma personagem, a gente conhece uma personagem da infância, e aí toda a estrutura familiar dela que é completamente problemática. E aí depois chega um ponto no qual vai ter uma mudança, vai se passar muitos anos, e a gente vai conhecer essa personagem já na vida adulta. E como tudo aquilo na infância dela influenciou, sem dúvida, a vida adulta dela e o que ela faz ou deixa de fazer por causa de tudo que aconteceu na vida dela. E aí eu acho interessante também nesse livro é mostrar que laços familiares, laços sanguíneos, não quer dizer que todas as vezes esses laços vão ser saudáveis. Alguns laços vão ser bastante tóxicos e você vai ter que chegar a um ponto da sua vida que você vai precisar realmente se distanciar para você poder viver a sua vida de uma maneira saudável, entende? E aí eu achei muito interessante a relação que ela criou, que a autora criou entre a personagem principal e a mãe, a relação distante e próximo em muitos momentos dela com o pai. Então realmente é um livro que tem uma estrutura de escrita muito bem construída e é um livro que eu gostei muito, mas não foi assim um favoritado como muitas pessoas gostam e se apaixonam demais por ele. Eu acho que realmente é um livro que a gente consegue discutir sobre muitas coisas, mas eu acho que é um livro que, tipo, consegue pegar pontos dele e trazer pra fora e você discutir sobre aquilo
E isso é muito interessante, sabe? Isso é muito legal desse livro. Enfim, foi uma boa experiência, não foi favoritado como eu esperava, mas enfim, eu gostei do livro. Eu achei muito interessante. E me contem se vocês já leram algo dessa autora e se vocês gostaram. Mas eu confesso pra vocês que ler esse livro me fez sair um pouco da bolha que eu acho que eu acabei criando de por causa dos meus livros, sabe, que eu gosto mais. Então, eu senti isso de verdade quando eu tava lendo, mas eu acho que foi uma experiência muito válida e muito interessante. E é isso que eu tenho pra falar. E já falei demais. Outro livro que eu finalizei, que é completamente da minha bolha, que é a Agatha Christie. Estou participando fortemente todos os meses do Read Christie, e nesse mês a gente leu, que tem um significado muito, muito forte, Seguindo a Correnteza. Esse foi um livro que sobreviveu às enchentes do Rio Grande do Sul, lá no galpão da editora LPM. Quando eu li essa frase, quando eu li o recadinho que ele sempre manda todos os meses, bateu, sabe? Você que acabou de ouvir tudo isso, você com certeza também sentiu aí no seu coração. Então, esse é um livro... E aí, no título do livro, Seguindo a Correnteza, eu acho que conversa muito. E, enfim, esse livrinho, assim, é um livrinho que... Não sei, gente, assim, ele, físico, pra mim, adquiriu uma importância muito grande. Por todas as questões que vocês podem imaginar, né? Eu sou do norte, tá bom? Mas, assim, você vê tudo o que aconteceu, né? No Brasil, nesse período. E até hoje as pessoas estão se reestruturando, estão se fortalecendo novamente. Enfim, e aí quando eu comecei a ler esse livro, eu achei bem diferente, normalmente, do que eu leio da Agatha Christie. Esse aqui a gente vai ter o Poirot. E assim, na primeira metade, mas falando agora do livro, primeira metade do livro, eu tava um pouquinho meio assim, tentando compreender tudo o que estava acontecendo. Porque na primeira metade, a gente não tem Hercule Poirot, e a gente também não tem um narrador, que normalmente a gente tem nos livros da Agatha Christie. A gente conhece o nosso narrador, e esse é o narrador personagem, e aí você conhece ele, você gosta do personagem, do que ele tá pensando. Você tem um ponto de vista de alguém que está lá na treta em tudo que tá acontecendo, sabe? Então, você não ter um narrador aqui me deixou um pouquinho, assim, meio desacostumada do que eu estava acostumada de Agatha Christie. E aí, pelo fato da segunda metade não ter o Hercule Poirot, me deixou meio assim... Ele aparece em algumas partes, mas não principalmente, sabe, falando. Eu gostei muito mais e eu sinto que o livro ganhou muito mais força quando o Hercule Poirot apareceu. E eu acho que até mesmo os personagens se tornaram muito mais interessantes. Então tá aqui, Seguindo a Correnteza, foi o nosso livro do mês de julho do Read Christie. E aí, gente, a última leitura do mês... Foi a última leitura realmente do mês. Eu terminei esse livro às 11 horas do dia 31 de julho. E eu estou falando de Compaixão, da Anne Sexton. Gente, que livro. Que livro, que livro, que livro. As primeiras páginas desse livro me marcaram demais. Conhecer a autora, a história dela, tudo que ela passou e o seu fim foram algo que particularmente me doeram muito. Eu tenho depressão. E aí, quando eu leio uma obra de uma autora que também tinha depressão e que passou por tratamentos psicológicos na época que eram muito intrusivos, eram muito... Nossa, realmente muito pesados mesmo, gente. A Anne Sexton, ela foi internada em hospitais psiquiátricos. Depois, ela teve uma depressão pós-parto. Então, depois dessa depressão pós-parto, a partir da primeira filha, ela entrou bastante em... Ela entrou em diversos momentos em clínicas psiquiátricas, em hospitais psiquiátricos. E ela vai tratar pra gente aqui sobre essa experiência nos poemas dela. Ela também vai falar de muitos outros temas. Ela vai falar a relação dela com Deus, a relação dela com a filha, a relação dela com os pais, a relação dela com ela mesma. É um livro que ganhou meu coração. Eu estou apaixonada por Anne Sexton. Foi um livro que mexeu demais comigo. Também é um livro 5 estrelas. Por favor, leiam Anne Sexton. Mas se você não estiver tão bem, não leia, tá bom? Tem alguns livros que eu acho que realmente são para ser lidos em alguns momentos da nossa vida, quando a gente estiver bem, que eu acho que vai fazer muito mais sentido e você não vai ficar tão mal ao ler eles, porque de alguma maneira você vai ficar, né, com o coração meio dolorido. Eu levei dias para finalizar esse livro, e ele não é um livro grande, tá bom? Ele é um livro de quantas páginas?
vamos ver, 251 páginas, 251 páginas, e eu levei bastante dias pra finalizar, porque foi bastante difícil pra mim ler ele. Em alguns momentos eu tive que parar, respirar fundo. E fiz muitas anotações, favoritei muitos poemas aqui, e a escrita da Anne Sexton é linda. Então, se vocês puderem e vocês tiverem oportunidade, leiam e vocês vão adorar a autora. E é isso, gente. Essas foram as minhas 7 leituras do mês de julho. 6 eu tenho aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram ou ficaram com vontade de ler algum desses livros. E me contem como é que foram as suas leituras de julho. Foram legais? Você favoritou algum? Quantos livros você leu? E é isso. Boas leituras pra vocês agora em agosto. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!